Nós vamos ler Atos capítulo 4, do versículo 1 a 31, porém eu não vou fazer a leitura direta de todos os versículos, para a gente poder entender o tempo, por causa de concentração também na história que está sendo narrada aqui. Vamos ler do versículo 1 a 4. Aliás, antes de ler, deixa eu fazer uma introdução, que tem algumas pessoas que não estiveram aqui semana passada ou que não estão familiarizadas com o livro de Atos. Antes de falar do livro de Atos, eu acredito que todos que estão aqui, que são adultos, jovens, adultos, adolescentes, você vai lembrar que recentemente, se eu não me engano foi em 2015, um vídeo correu o mundo mostrando um grupo de irmãos cristãos egípcios sendo degolados pelo aquele grupo Estado Islâmico. Acho que todo mundo aqui lembra daquele acontecimento. Se é que você, infelizmente, não assistiu às cenas que foram transmitidas pela internet, divulgadas. E, gente, vou pedir desculpa para os irmãos, eu estou com a voz complicada hoje e tossindo muito. Estou desde quarta-feira dormindo na sala, não é porque estou obrigado para deixar ela dormir. Literalmente, estou tossindo a noite inteira, está terrível. Mas pedi a paciência dos irmãos. Voltando à história do Estado Islâmico, eu acho incrível, não sei se você percebe isso, mas a gente, mesmo aqui no Brasil, isso no mundo todo, isso tem a ver com o ser humano. Tragédias acontecem, mas ou o distanciamento delas, ou a próxima tragédia faz a gente se distanciar da tragédia anterior, e a gente vai criando uma casca de indiferença um pouco, e coisas tão recentes a gente não lembra. Traz um sentimento na gente. A gente parece que vai sendo anestesiado com as tragédias da vida. De certa forma também ninguém aguenta a carga emocional de toda hora você ter uma tragédia, algo acontecendo, e é uma proteção que ao mesmo tempo a gente faz para a gente aumentar o dia seguinte, mas ao mesmo tempo isso é terrível. Isso é terrível também no ambiente da religião e da igreja, porque muitos textos que a gente lê com um distanciamento histórico e pensa que está lá longe, que é o caso agora de Atos capítulo 4, que vai começar a perseguição à igreja, vai começar a ter gente sofrendo por causa de Cristo, por causa do Evangelho, como já estava acontecendo também, um pouquinho antes, mas a gente pensa que isso está lá longe. Eu trouxe esse exemplo porque também na Páscoa desse ano, onde foi mesmo em Sri Lanka, tivemos irmãos sendo assassinados também na reunião da Páscoa, esse ano. E a gente tem gente sofrendo por causa do Evangelho, literalmente com as suas vidas. E o conforto dessa cadeira, o conforto de chegar aqui no estacionamento, o conforto da gente estar no Brasil hoje, e vai sair daqui para almoçar com as nossas famílias. E, gente, graças a Deus por estarmos num país que tem essa liberdade, isso às vezes não permite a gente perceber que por causa de Cristo, pessoas perdem suas vidas hoje. Nos dias de hoje, sim, pessoas não têm a liberdade de vir cultuar ao Senhor num domingo pela manhã. Essa opção, essa escolha, ela não é presente na sua agenda de vida. São decisões que, se forem tomadas, colocam a família em risco, crianças em risco. Isso é realidade próxima a nós, porque basta pegar um avião e você vai estar bem próximo a essas realidades. Basta talvez você ir para a periferia da cidade, a liberdade de cultuar a Deus já não é tão normal como é aqui no centro urbano. Isso tem acontecido por toda a história, não é exclusivo do século XXI, do século XX, mas por toda a história, o nome de Cristo é proclamado, as pessoas são perseguidas por causa desse nome. A gente canta, vibra com as canções que foram cantadas de uma maneira linda, e a gente aprecia a arte da música, mas essa arte que toca o nosso coração tem que tocar a nossa alma de fato, porque está sendo cantado a alto custo, que foi a vida de Jesus e a vida de seus seguidores depois na história do cristianismo, na história da humanidade. E aqui no Atos capítulo 4, que nós vamos ler já já,
mostra uma situação que a oposição que começa a se manifestar aqui é por causa de Cristo. Não é por causa que alguém escondeu dinheiro na Bíblia. Não é porque alguém fez falcatruas fiscais com o nome de Cristo. Não. Aqui é por causa da fé em Jesus. Aqui é gente séria, pessoal. Aqui é gente que não está fazendo o nome de Deus em vão, ali no Brás. Aqui não é gente brincando de evangelho na televisão, escandalizando o nome de Cristo, fazendo falcatruas com o dinheiro do povo. Gente que está ali sofrendo, você vai e suga tudo da miséria do outro por causa da religião. Não é gente que falando que tem que entregar o dízimo, que se não entregar o dízimo, meu irmão, as coisas não estão lascadas nos negócios esse final de semana, na próxima semana vai acreditar aí, sabe que o negócio está para fechar, então faz um voto ao Senhor. Que isso é manipulação da tua fé, não tem nada a ver com amor e glória a Deus, coisa nenhuma. É gente querendo fazer mágica na igreja com o nome de Jesus, manipular a fé dos outros, é escândalo para a cruz de Cristo. Você pensa que Jesus está precisando de uma oferta para agir na tua vida com poder e graça? Que brincadeira é essa com o nome de Deus? Que brincadeira é essa também que a gente faz com o nome do Evangelho, quando a nossa vida vive sem oposição à cruz? Irmãos, não existe gente que é discípulo de Cristo e não tem oposição na sua vida por causa da cruz. Não é por causa da tua teimosia, da tua ignorância, às vezes até da tua estupidez com a tua família e não ter um jogo de cintura. Não, estou falando de gente que, sério, por causa de viver uma vida íntegra, por causa que vai viver uma vida que é entregue ao Senhor Jesus e submete a Ele, tem um preço nisso. Não é o preço da salvação na cruz, é a vida diária, e há uma oposição, há uma perseguição, há pessoas que se levantam, não é pessoas porque são gente apenas, são sistemas atrás disso, de crenças e o mundo espiritual, gente. A gente é crente que às vezes se omite de textos bíblicos com uma facilidade tanta que você precisa ser lembrado de Efésios capítulo 6, quando Paulo vai nos lembrar que as nossas lutas, elas não são da carne apenas, da minha carne apenas, não, mas há potestades, há um mundo espiritual conspirando cada um de nós aqui. Nesse exato momento, há um mundo espiritual conspirando contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família, se você é um discípulo de Jesus. Por outro lado, eu falo isso não é para te amedrontar na religião, na cadeira e ficar, e agora? O que eu faço? Não, você está em Cristo Jesus, fica firme, resista, permaneça em Cristo, mas há lutas, há provações, há situações que vêm como uma avalanche, porque a vida, ela impõe a sua dinâmica, por mais que você firme em Jesus e por ser firme em Jesus, né? Então não há nada de equivocado na tua trajetória de vida hoje, meu irmão. Você está passando por lutas e dificuldades, mas peraí, por causa da cruz, não é por causa da tua preguiça, não é por causa da tua vaidade, não é por causa das tuas falhas e outras questões. Estou falando hoje por causa da cruz, por causa de Cristo. Um pregador americano, compartilhei essa frase essa semana com algumas pessoas. O pregador americano, ele disse assim, uma vez ele disse que todo lugar onde Paulo passava havia motins, e todo lugar hoje onde cristãos americanos passam há conferências. Uma bela diferença. Eu acho que está muito próximo da nossa realidade aqui no Brasil. Onde vai um crente brasileiro, talvez está indo uma conferência, um show, um evento gospel na praça. Engraçado que não é uma posição pública para valer. A gente pensa que está tendo algumas perseguições aí, mas quando você vai filtrar um negócio ali, você vê que é uma posição muito mais feita por tolices que as pessoas manifestam com o nome de Jesus do que oposição ao Evangelho, do que a gente íntegra honrando a Jesus. Agora, o texto que nós vamos ler e meditar não é para a gente ficar com medo da perseguição ou da oposição. A questão aqui hoje, para mim e para você, é um desafio para eu estar pregando aqui hoje, gente, porque eu prego do conforto de morar num condomínio, de ter meu carro quitado, minha casa está paga, trabalho
trabalha aqui na igreja, tem uma vida, já trabalha desde os 14 anos, está pagando meu INSS direitinho, estou com essa tosse aqui, mas não é um câncer, não estou fazendo quimioterapia, minhas crianças estão na escola, estou no Brasil, vou sair daqui, o almoço está pronto, não vai dar para convidar ninguém, porque a gente vai ter culto à noite. Hoje o macarrão lá é caseiro, vou tirar minha siesta em casa depois do almoço, vou dormir um pouquinho, está dando a minha agenda de hoje, se ninguém me perturbar com o WhatsApp, né? É um recado aí para você, não brincadeira, né? Ó, meio dedo, 3 da tarde, vou desligar ali, vou tentar descansar. Ó, perseguição vai ser, não vou falar nada, é alguém acordar na hora errada. Vou vir para a culto à noite, que a gente vai ter um culto de oração hoje daqui a pouquinho, preparando para os 2 cultos que nós vamos conversar aqui na igreja. Vamos falar a verdade. E aí eu vou pregar agora o negócio de oposição, mas eu prego aqui com o Senhor trabalha na minha vida. O Senhor trabalha nos meus valores, porque está fácil eu pregar. Eu não corro risco de vida na porta, por causa do Evangelho. Corro risco de risco por ser brasileiro, de morar por aqui e de ser assaltado aí, como todo mundo aqui corre esse risco. Mas qualquer cidadão andreense aqui do ABC corre o risco de ser furtado o carro. Hoje furtaram pela primeira vez a torneira aqui da igreja. Já estava resolvendo esse problema assim que chegou aqui no prédio, vazou água a noite inteira aí, a gente nem viu, nem imaginava, alguém colocou a mão lá e roubou. Mas corremos risco por causa do Evangelho. Ai, a conta d'água vai ser um absurdo, irmão. Vamos fazer uma oferta especial para pagar a conta d'água. Isso é risco? Eu estou brincando só para a gente colocar no lugar, gente. Não é risco, a gente está no conforto do Evangelho brasileiro aqui. Só que esse texto é o seguinte: fica pronto, preparado. Prepare-se. Não sei se vai vir um tempo de perseguição sobre ele. Eu não sou desses profetas do caos, eu não sei. Mas fique pronto. E se vier? E se tiver que passar? E se tiver que as coisas apertarem um pouquinho mais? Há pessoas que avaliam assim. Tem muita gente que fala que o Evangelho na Europa está regredindo, que o Evangelho na Europa, a igreja está diminuindo e tudo mais. E isso é um papo longo. Há diversos motivos para a gente falar, sim, há uma redução, sim, há um grupo menor, a igreja é outra hoje em números, estatísticas e na presença dela, na influência. Mas eu estava lendo um outro pastor, ele colocava uma observação nisso. E se essa é a igreja que sempre existiu? Se essa é a igreja que é o número real que somos salvos em Cristo Jesus? Se esse tal número que quando a coisa aperta o pessoal sai pela porta, não é igreja, é um inchaço religioso. E se a igreja de Cristo ela sempre está ali firme e permanece nos dias bons e maus? A gente fica com esse papo agora, a igreja está crescendo no Brasil. A igreja está crescendo mesmo? É a igreja que está crescendo, a igreja de Cristo? Ou as nossas instituições religiosas? Estou falando aqui como pergunta, não é para a gente ficar caçando agora, então vamos para o Google, vamos fazer pesquisa aqui, ali. Não, no sentido agora, a perseguição ela é um ótimo termômetro e filtro. E é isso que nós vamos ver aqui. A questão hoje, a pergunta para a gente terminar essa manhã em oração e clamor a Deus é: seremos corajosos como Pedro e João quando chegar o momento de falar a respeito de Jesus às pessoas, mesmo que seja diante daqueles que executaram o nosso Senhor? Porque esse é o contexto aqui do Atos capítulo 4. Pedro é aquele que havia se acovardado há pouco tempo antes, sabia o que era estar com medo diante de um público, porque pouco tempo antes, em João capítulo 18, versículo 17, ali cita até um pouquinho mais de propriedade, que ele se acovarda inclusive diante de uma menina, de uma moça. E ele faz aquilo que Judas fez sendo pago, Pedro fez de graça, negar Jesus. Os dois negaram. E agora é interessante que a gente vai ver um outro momento na vida de Pedro, e a gente já está vendo isso na sequência do capítulo 3 e capítulo 2, e pouco antes, porque ele acaba de pregar com uma ousadia que não era comum. Ele prega com uma autoridade que não era comum para um covarde, para alguém que há poucas semanas, poucos dias atrás, havia negado a Jesus diante de um grupo muito menor ali, debaixo de um outro tipo de pressão. Aqui, capítulo 4,
é a sequência do capítulo 3, lógico, que vem contando sobre a cura de um aleijado. E aí, na sequência da cura desse aleijado, o pastor Marcos semana passada pregou com muita propriedade sobre esse texto. E aí a pregação de Pedro é para apontar para Jesus que ressuscitou. É a turma que está ali ouvindo, que sabe que Jesus foi morto, que eles mataram Jesus. Eles sabem o que acabou de acontecer. E aí eles estão vendo aqueles seguidores de Jesus agora afirmando que ele ressuscitou. E esse pessoal que estava desanimado, agora cheio de ânimo. O pessoal que estava abatido, tinha fugido, todos reunidos ali por causa de Jesus. E aí acabou de acontecer uma cura fantástica, como se tivesse alguma outra cura que não fosse fantástica, mas ali um aleijado é curado em Jerusalém. E Pedro e João aproveitam essa oportunidade para fazer o quê? Pregar diante de um bom grupo que estava ali reunido. E aí, agora nós vamos ver Pedro e João diante da elite religiosa do seu tempo, dos líderes ali de Jerusalém. E agora a gente vai entender por que ele está sem medo. Vai ficar bem claro isso mais uma vez. Por que ele não tem medo desse grupo? E lembra, gente, a gente tem que lembrar, é o grupo que crucificou Jesus. Não é um grupo qualquer da padaria, não. É o grupo que matou Jesus. E Pedro está diante dessa turma. Então a gente precisa lembrar disso para entender agora esse contexto que nós vamos ler, versículo 1 a 4. Atos capítulo 4. A Daça está aí, obrigado, Daça. Vamos acompanhando o texto, então, quem tiver sem a Bíblia. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Gente, capítulo 2 ali, 13.000 já tinham sido acrescentados à igreja numa pregação. E aqui mais uma hora, mais um momento que a pregação, a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo juntos. 5.000 é o que está falando do texto. Fora a bagunça que isso acompanha. E aí Pedro está terminando esse apelo, e ele é interrompido pelos sacerdotes, os membros da elite ali religiosa. E essa turma que acabou de chegar é uma turma que está perturbada justamente com esse ensino sobre Cristo e sobre a ressurreição. Sabe por quê? Porque no meio desse grupo há também os saduceus. E os saduceus, eles são os liberais teológicos dessa época. É um grupo que não cria em milagres, tais como a ressurreição ou falar sobre anjos. Para eles não fazia sentido. E essa turma está ali, nesse grupo. E aí Pedro e João são presos, o texto fala sobre isso. Só que é interessante que não adianta, a mensagem do Evangelho já está fazendo efeito para aqueles que ouviram. 5.000 foram salvos aqui. 5.000 creram. A gente sabe que foram salvos porque aqui a palavra de Deus está usando essa expressão. Eles creram, colocaram a sua fé em Cristo Jesus. Vamos continuar, versículos 5 a 12. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Vamos de cantar sobre Jerusalém, mas é outra, né? Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, não é um músico, nosso amigo, ele não estava lá não. E todos os que eram da família do sumo sacerdote mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é
pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Que declaração de um ex-covarde, de um ex-medroso, agora cheio do Espírito Santo de Deus. Há esperança para nós, irmãos, covardes cristãos do século 21, do ABC Paulista. Há esperança se o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida. Nosso coração muda, a disposição de compartilhar as boas novas em qualquer circunstância muda. Mas sem ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não se atreva. Você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha à mesa da sua casa. Agora, olha que interessante. Pedro e João, o texto está falando, foram levados diante de toda a liderança judaica ali, naquele momento. E eles são questionados por essa pregação sobre a ressurreição, sobre Jesus. Quer dizer, você percebe o que está em jogo aqui? Esses líderes, eles estão preocupados com o seu próprio, como é que fala a palavra? É o poder político, social e econômico que eles têm com aquele povo. Eles se sentem ameaçados pela mensagem. Por isso que no versículo 7 eles questionam: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí a gente precisa lembrar dessa cena. Por isso que eu estou martelando, porque a gente tem que usar a nossa imaginação agora. Essa turma está perguntando, Pedro e João diante desses homens que acusaram, prenderam e assassinaram Jesus. Quer dizer, pensa nisso antes de abrir a sua boca. Quer dizer, antes de abrir a boca, Pedro e João estão ali sabendo o seguinte: olha, será que a gente também vai ser crucificado? Meu irmão, esse que tem risco aqui. Eles vão falar sobre Jesus, a ressurreição. E esse era aquele que era um covarde há semanas atrás. Mas agora, o que tem a diferença? O Espírito de Deus na vida dele. É um homem cheio de coragem. Irmãos, é por isso que mudança de vida não é esforço humano. Sim, a gente faz metas, a gente lê, a gente aprende, a gente consegue aprender, melhorar em diversas áreas da nossa vida, mas transformação é o Espírito de Deus que faz a nossa vida. Por isso que você não convence ninguém a se converter, não. Você não é tão inteligente assim para ter os argumentos da convicção, para pegar o coração daquele ateu, uma pessoa longe de Jesus, envolvido com outros tipos de religiões e espiritualidades. Às vezes a gente acha que a gente tem que saber todos os argumentos. Agora, é necessário sim, a própria palavra de Deus vai nos encorajar. Aprenda sobre a palavra, se aprofunde, saiba responder a todo tempo. Pedro vai falar mais adiante na sua carta. Aprenda a responder sobre a tua fé, sim, mas quem traz o arrependimento e convicção no coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Nossa obrigação é falar a mensagem do Evangelho. Evangelizar, não confunda, evangelizar não é convencer alguém para a sua salvação. Evangelizar é falar o Evangelho cheio do Espírito Santo de Deus. E a salvação é o Espírito de Deus que vai agir. Se você está compartilhando o Evangelho, você está evangelizando. Se a tua vida testemunha sobre o Evangelho, você é um testemunho vivo da graça de Deus. Quando a sua boca abre e fala do Evangelho, você está evangelizando. Mas salvação é o Espírito de Deus que age. Você não tem esse mérito, não. Ninguém aqui é tão bom para isso, coisíssima nenhuma. É por isso que é muito doido o negócio aqui na igreja. Às vezes quando a gente está batizando, e é lindas histórias, porque você percebe que a história daquela salvação de tal e tal pessoa, quando ela começa a compartilhar, não é porque chegou aqui na igreja, é porque há 10 anos atrás alguém já tinha falado do amor de Deus. Há 5 anos atrás alguém fez algo ali com a vida e compartilhou, e foi a vida de Cristo que aquela pessoa estava compartilhando. No momento de angústia, alguém foi lá e amou, e abraçou, e mostrou Jesus. E alguém começou a falar de Cristo também. Às vezes quem falou de Cristo é uma pessoa menos educada na igreja, no sentido da sua educação formal. E a pessoa é usada para ganhar o CEO da empresa. O cara que é o chefe, diretor da área lá de não sei o que, bambambam da empresa, é um crente mais acovardado, não tem ousadia de falar. E o faxineiro lá da empresa, com a sua humildade, simplicidade e dignidade, mas ele tem um amor, um olhar que olha para o problema daquele diretor, que está para se separar, que está lá, e só fala assim:
posso orar por você? Naquele momento discreto da empresa, 7 da manhã, funcionários ainda mal chegando, e aí aquilo toca o coração. Irmãos, eu vi histórias, esse fala o seguinte, a capacidade intelectual daquele irmãozinho, não, é um irmãozinho cheio do Espírito de Deus, o Espírito de Deus age, e salva, e liberta. É por isso que o Evangelho é essa loucura para a gente compreender, porque aqui somos homens iletrados, ou melhor, iletrados não, pessoas de baixa educação aqui, porque a palavra de Deus não fala que não são analfabetos da sua época, mas são pessoas de baixa educação, sim. A palavra de Deus fala isso diversas vezes, citando esse exemplo. Agora, a grande diferença na vida de Pedro aqui é que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E é interessante que ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e ao falar, ele cita a palavra, ele cita a Escritura. É um homem que vai falar cheio do Espírito de Deus com a palavra. Ele vai citar aqui o Salmo 118, 22, para mostrar que o que está acontecendo é um cumprimento das Escrituras, não é algo desconectado da vida real. São profecias que estão se cumprindo. E Pedro mais uma vez vai enfatizar no falar sobre isso, sobre a soberania de Deus e a provisão de Deus sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, o que Deus está falando para essa turma que acabou de matar Jesus, tudo era plano e propósito de Deus. Vocês não tinham controle sobre nada não, gente. Vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou. É por isso que ele vai falar a partir do versículo 13, olha o que esse grupo vai dizer, 13 a 18. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. É interessante isso? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mais uma vez, está vendo qual que é a preocupação desses líderes? A preocupação desses líderes aqui é que eles amam serem bajulados. Eles amam receberem o louvor. Quer dizer, eles amam essa dependência que o povo tem com eles, mais do que louvarem a Deus com um ato do Senhor no meio deles. Eles estão mais preocupados novamente com a questão de poder, de continuar a controlar o povo, do que em levar a sério a mensagem de arrependimento e crerem. Porque eles não estão negando o que aconteceu, gente. Você percebeu isso? O texto não nega. Eles só falam: a gente não tem o que falar, está aí o curado, está aí o cabra que era aleijado, o que a gente vai falar? É notório o que aconteceu. É interessante essas expressões que são usadas no texto, para a gente ver que esse pessoal ali, eles sabem que algo está acontecendo que é sobrenatural. Eles sabem que algo está acontecendo ali só que poder, a forma de que receberem glória, isso não se quebra mais no coração desses homens. E aí, olha o que acontece no versículo 19 a 22. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, imagina o que é isso. Aqui não fala quais são essas ameaças, irmãos. Use a imaginação. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Irmãos, eu estou com 48, vai estar 49 aí mês que vem. Imagina, você é conhecido no teu bairro,
A pessoa sabe da tua história, ninguém está inventando nada aqui. Esse homem tem 40 anos de vida e agora é curado. Eles estão vendo. Não é interessante isso? Quer dizer que Pedro e João estão respondendo com coragem aqui, é porque eles estão falando: como é que eu vou negar? Meus olhos estão vendo. Eu ouvi, eu recebi o ensino do próprio Jesus, e nós tocamos a esse Jesus que ressuscitou. Como é que eu vou negar a sua glória, algo que é inegável? Nós somos testemunhas. Irmãos, agora aqui, é impressionante que esse texto aqui, para quem às vezes não está, de novo, às vezes você não conhece o texto bíblico, ou talvez às vezes a gente lê e não percebe aqui uma situação que está implícita nesse texto. Nós cristãos somos chamados a obedecer às autoridades instituídas por Deus nessa terra. Paulo, em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 17, afirma sobre isso. Mas aqui mostra que quando essas autoridades de Deus contradizem o Senhor, nós obedecemos a Deus e não aos homens. É por isso que na história da humanidade são diversos os momentos que um Hitler surge, e aí há um Bonhoeffer que vai estar atrás das grades, e os líderes religiosos do seu tempo vão visitá-lo na cadeia e vão falar: escuta, mas por que você está aqui? E o Bonhoeffer vai dizer dentro da grade: não, a minha pergunta é como é que vocês estão aí fora. É o contrário a pergunta que você tem que fazer às vezes. É como é que você não está preso por causa do Evangelho. É como é que você não está sendo perseguido por causa do Evangelho. Porque se alguma autoridade começar a falar coisas que são contrárias à palavra de Deus, aqui não é permissão para a gente sair fazendo ignorância e estupidez, mas é muito sério quando é a questão da fé em Jesus Cristo. Nossa obediência é ao Senhor, e aqui é o momento desse que as coisas vão se inverter. Pode parar. Nós obedecemos ao Senhor. O nosso testemunho é a Jesus, não é a homens, não é a líderes religiosos, coisa nenhuma. Entre obedecer a Deus e uma autoridade, nós obedecemos ao Senhor. É o que Pedro e João estão fazendo aqui. E aí olha a resposta que virá na sequência disso, a partir do versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: é a igreja da orando. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, o nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Deus nunca foi pego de surpresa. Não está isso na Bíblia, tá? Eu estou completando a frase. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, que oração é essa? Que oração é essa que esses irmãos estão fazendo aqui e que enche nosso coração hoje também aqui na igreja do Senhor? Pedro e João são soltos, se reúnem com a sua igreja, com seus irmãos de fé. Não é interessante? Eles podiam ter ido para qualquer lugar. Não, vamos para o resort da Galileia agora, porque a gente precisa de uma semana depois desse burnout aqui. Agora eu estou esgotado espiritualmente, fisicamente, precisamos de uma semana de restauração, e aí a gente vai se reunir com os irmãos aqui. Não tem tempo para isso, gente, porque a perseguição está à porta. Não tem tempo para isso porque não é brincadeira. Não tem tempo para isso porque o nome do Senhor aqui está em jogo. E aí o que eles fazem? Contam tudo o que aconteceu. Contam o que eles passaram.
E aí o que esse grupo faz? Foge. Ora, louva a Deus. Levantam suas vozes a Deus. Meu irmão, desgraça chega na tua casa, más notícias batem à tua porta, e o que você faz? Você foge da casa do Senhor. Você foge do povo de Deus. Você pode te reunir a tua família e levantar a tua voz ao Senhor. Que brincadeira é essa? Gente, com a tua fé no Senhor Jesus, acorda hoje, em nome de Jesus, e pela graça do poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus que nos ensina. Uma calamidade chega à tua porta, a tua família, a tua vida. O que você faz? Reúne a tua casa e levanta a voz a Deus. É isso que nós fazemos, irmãos. É no velório, é no hospital, é depois de uma notícia ruim do RH da tua empresa, é com um problema que você está passando na tua casa. O que você faz com aquelas notícias? Você levanta a sua voz ao Senhor e ora e clama. É isso. Você não fica com esse mimimi gospel e babaca e fica, desculpa a palavra, mas a gente precisa acordar, gente. A gente tem uma moleza espiritual hoje, um cristianismo medíocre que nós estamos vivendo, que não tem risco nenhum, que é segurança por segurança. Se tivesse um seguro de vida gospel, você entrar para ter mais garantia, porque ali você tem uns salmos que vão vir na tua fatura mensal, aí você acha que isso é a tua garantia. É crente que zomba do evangelho, que coloca a Bíblia para garantir a segurança do carro. Sabe, parece que não vai roubar o carro na semana. Que brincadeira é essa? A fé em Jesus envolve risco, sim. A fé em Jesus envolve opressão desse mundo, perseguição desse mundo. A fé em Jesus coloca a nossa vida não na segurança. Nossa segurança é aquele céu que nós cantamos agora, e na graça e misericórdia de Deus que nos rodeia ainda hoje. Mas a minha segurança não é porque ninguém vai fazer nada contra mim. Não. Mas eu estou com o Senhor. Senhor, chegou umas notícias na minha casa, mas eu levanto a minha voz a Deus. Eu clamo a Ele. Agora, presta atenção, que tipo de oração é essa? Não é um tipo de oração que só tem lista de pedido, gente. Que grupo de oração que se reúne só para falar da vida dos outros? Já viu isso? Às vezes o grupo de oração é um grupo de fofoca da igreja, em vez de ser um grupo que intercede e clama e dobra os joelhos. Como não? Às vezes a gente está falando mais do outro do que de nós mesmos. Então dobramos os nossos joelhos e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou mau, que sou pecador, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Então, Senhor, o que importa, a mensagem da semana passada, é que os meus pecados foram cancelados. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é que você vai ser curado nesse culto, não é que você vai conseguir um emprego, ou sei lá o quê. É que o teu pecado foi cancelado, meu irmão. Se isso não motiva o teu coração, nada mais eu tenho para falar para você nessa manhã. Igreja, louve a Deus, porque seu pecado é cancelado em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus na cruz. O que você está esperando ouvir nessa manhã? O que você está esperando ouvir para motivar o teu coração? Se não for a salvação que você tem em Cristo Jesus, ou você é salvo em Cristo Jesus, ou não há outro nome para você ser salvo nesse dia. Saia daqui, não volte mesmo, porque a única coisa que a gente tem para falar para você é Jesus, é a sua cruz, a cruz vazia, é a sua ressurreição, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É isso que a gente fala aqui nesse lugar, gente. É isso que a gente fala aqui ao cantar, é isso que a gente fala quando toma café, é isso que a gente fala quando encontra o irmão na semana. Está com luta, meu irmão? Mas vamos aí, porque Jesus está para voltar. Vamos aí, porque Jesus está às portas. Não é porque o governo vai mudar, não é porque isso vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha esperança continua sendo Cristo e Cristo apenas. Irmãos, é o que a gente vem para falar aqui hoje, nessa manhã. Aí a gente está vendo uma igreja orando. Presta atenção, essa oração, ela é centrada nos atributos de Deus. A começar, quer orar? Quer dobrar seu joelho no culto de oração para valer? Então, centre o seu coração em Deus. Eu vim com um pedido. Centra seu coração em Deus em primeiro lugar, antes de se atrever a trazer um pedido de oração. Eu falo isso com todo carinho e respeito, gente, mas a gente precisa ir para a Bíblia. Aqui, eles se reúnem, o verso 24 a 30 vai mostrar isso. Esses cristãos estão ali reunidos,
Levanta a voz a Deus para falar o quê? Soberano Deus. Soberano Senhor. Irmãos, esse título é uma autoridade absoluta a Deus. Não é uma canção bonitinha que a gente canta, nosso Deus é soberano. Nem vai lembrar dessa canção. E outras que falam sobre a soberania de Deus. Canções que são lindas, por favor. Exalta o Senhor, mas tem que lembrar o que você está falando. Deus é soberano. Então Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte. Deus é soberano sobre tudo que você passa. Ele é soberano. Descansa o teu coração no Senhor. Ele é soberano. Descansa o teu coração no Senhor. Ele é soberano. Descansa teu coração no Senhor. Vamos orar no final do culto? Vamos. Mas descansa teu coração no Senhor. Porque é isso que a igreja está fazendo aqui. Ao orar isso, irmãos, eles estão lembrando um ao outro. O Senhor é soberano. Ele é Deus, a autoridade está nas mãos dele. Nada disso é por acaso. Nada disso é que Deus se ausentou. Deus tem seus planos e seus propósitos. Mas a oração deles não é apenas centrada em Deus. A oração deles é centrada na palavra. Tem palavra, gente. Não é oração vazia que você tá orando aqui no culto. Senhor, meu irmãozinho está orando com fé. Está orando com fé, é de coração. Só que aí, é no início do culto. E Senhor, obrigado pelo café. Não, pelo café também não. Senhor, obrigado pelo... Porque falta palavra. Falta palavra, meu irmão. Vai a palavra de Deus. Aprenda a orar com a Bíblia. Porque às vezes a nossa oração era só para cumprir uma meta do dia. Às vezes dá essa impressão. Ah, eu não sei por que orar. Não sabe o que orar? Abre os Salmos. Abre o Novo Testamento repleto de texto. É um versículo. São dois. É porque às vezes a gente pensa que a gente tem que orar e tem que ter 30 minutos ali para orar. E tempo. Às vezes é bom o tempo. Às vezes é bom a gente colocar algumas coisas que a gente coloca. Mas orar é aquele foco do Senhor. Na sua palavra. Oração sem ter a palavra de Deus, algo está faltando. Não é que você vai abrir o culto e vai ler o versículo inteiro. Não é nesse sentido. Senão a gente começa a ficar doido. Não é que a gente não tem liberdade para orar de uma maneira simples. Eu estou falando isso na vida. Na vida, na palavra de Deus, ela não se manifesta nas nossas orações. E a ausência disso, gente, ela é a ausência da palavra na vida. É isso. E precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia. A oração que eles fazem é centrada nas Escrituras, porque eles vão aqui na oração, eles citam o Salmo 2, e o Salmo 2 é o versículo 1 e 2 que é citado aqui, é um salmo que descreve a vitória do Senhor, e lá atrás é um salmo, muito tempo atrás, falando da vitória do Senhor e do seu ungido. E é interessante que fala sobre essa vitória do Senhor e do seu ungido sobre todas as nações. Esse é o contexto desse salmo. Quer dizer, lá atrás eles já estão afirmando, olha, os descendentes de Davi vão sofrer rejeição, mas vão surgir vitoriosos. Não é doido isso, gente, para se imaginar? Vai ter perseguição, mas vai ser vitorioso. Vai ter luta, meu irmão, mas você vai ser vitorioso em Cristo Jesus. Aí é a vitória verdadeira. Não é a vitória às vezes que a gente imagina no final da rua. Não, é a vitória verdadeira, porque o meu Redentor vive. É nisso que eu me garanto. Meu irmão, eu não tenho controle para a próxima sexta-feira da minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive. Isso basta. Isso basta. É a promessa de Jesus. Veio, morreu, ressuscitou e voltará. Igreja não pode esquecer do Evangelho. Púlpito da igreja não pode esquecer do Evangelho. Ao cantar, não pode esquecer do Evangelho. Por isso que hoje tem sido uma manhã edificante. Por quê? Porque o Evangelho está em toda parte, irmãos. Desde a mesa, desde o estacionamento, desde as crianças. Aqui é um lugar que o Evangelho está em toda parte. Abre seus olhos. Abre seus olhos para entender. A gente não está aqui atrás de pagar conta de coisa nenhuma. Aqui a gente está sendo tocado por esse Evangelho da graça e da misericórdia no momento que cada um está vivendo aqui. Agora, para finalizar, essa oração coloca a missão de Deus acima do conforto. É a missão acima do conforto. Versículos 29 e 30. Aqui é uma igreja que está alinhada com Cristo e os seus sofrimentos. Por favor, não tem outro jeito de viver essa vida se a gente não alinhar a nossa vida diária com Cristo e os
seus sofrimentos. Você está pensando que você está passando por algo no teu coração que é maior do que a dor que Cristo já passou por mim e por você? Você acha que tem algum tipo de dor que Cristo não passou por cima disso? Não suportou? Não levou sobre os seus ombros? Sim, aí é o verdadeiro levar sobre os ombros as nossas iniquidades e enfermidades. Você acha que há uma dor no teu coração que o Senhor não se identifica? Por favor, o Evangelho diz o contrário. E eu fico com o Evangelho. Não estou falando do André aqui da igreja, não. O Evangelho. Não há dor que Cristo não se identifica na tua vida. Você se separou, você se desgraçou, você fez um monte de burrada. Não importa. E aí o que o diabo faz muitas vezes? Ele nos trava do jeito e fala: é a minha dor, é a minha angústia, é a minha depressão, é a minha situação. A depressão a gente não pode mais falar, né? Agora tem que ser tudo light. Que isso, meu irmão? Depressão é uma coisa gravíssima e séria, mas tem que ser colocada aos pés da cruz também. Você tem que descansar teu coração aos pés da cruz, onde a gente fica com metade da Bíblia e não toca nas feridas dos dias de hoje. Ah, você parou? Fazer o quê? Né? Você parou, pecado, mas Deus pode te restaurar ainda. Não abuse disso, não. Não leve isso na brincadeira. Mas Deus restaura a tua vida. Você teve um problema familiar, filhos, vai dando o nome que dá, está sujo na espécie, um monte de coisa. Mas o Evangelho entra, se identifica com essa dor do teu coração. E você não é acusado, você em Cristo é justificado, é lavado dos teus pecados. Então você chega aos pés do Senhor como? Miserável homem que sou, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor tem. Tem misericórdia de mim, que o Senhor tem. Ele já prometeu isso, você não precisa ficar em dúvida. Por isso que é uma coisa de fé e esse arrependimento trabalhando junto. O Espírito Santo de Deus vem e faz um milagre. Ah, como é que... Não sei te explicar mais do que isso, gente. Não sei, porque é tão grande que eu não consigo explicar mais. É tão grande a obra da salvação de Cristo na nossa vida. É um milagre tão grande, irmãos, que só se explica com Jesus, escolhendo para Ele: Senhor, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso. E é isso que fala ali em 2 Timóteo 3,12: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que promessa, hein? Isso aqui devia estar na nossa caixinha de promessas. Aí você tira: oh, engano hoje, Senhor. É a próxima. Né? Vamos concluir? Eles oram, louvam a Deus, a palavra, a soberania do Senhor aqui presente. Há uma vida entregue, colocando a missão de Deus acima do conforto. E aí vem o versículo 31 para nós fecharmos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos, é isso. Pedro e João foram sacudidos pelo Sinédrio. Agora toda a igreja é sacudida pelo Espírito de Deus. E aí, meu irmão, é outra história. É outra história. Novamente, a gente vive poucas horas de muita gente que está sofrendo hoje por causa do Evangelho. Por favor, faça pegar às vezes até um ônibus, pegar a estrada, e você vai ver gente sofrendo por causa do Evangelho. O que você está sofrendo hoje por causa do Evangelho de Cristo? Por favor, você está sofrendo. Estou discutindo sobre isso, mas o nosso olhar aqui hoje é colocar a missão de Deus em cima do nosso conforto. Agora, o que é doido nisso, gente? Sabe o que é? Que Deus olha para muitas situações que a gente está olhando hoje, mesmo às vezes a gente sem verbalizar coisas, porque você está vivendo integridade diante do Senhor, Deus faz um milagre na tua família, Deus abre uma porta de emprego. Mas, Senhor, eu contei o culto, e como é que o Senhor abriu a porta? Porque não está nessa lógica. Eu não ofertei hoje. Como é que vem abençoado com um irmão presenteou com tal e tal coisa? Como é que você explica? Graça. Maravilhosa graça. Que maravilhosa graça do Senhor Jesus. Agora, vamos terminar com o texto bíblico? Romanos 8,11. Paulo diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito
Santo de Deus veio para habitar a nossa vida e não deixar mais. Por isso, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, vamos. E igreja, agora uma palavra em especial à comunidade batista de Santo André, com carinho dos meus irmãos que estão visitando essa manhã a igreja. Nós estamos numa mudança aqui na igreja, pedindo para o Senhor encher nosso coração, nossa vida, o Espírito de Deus. Hoje à noite nós vamos ter mais um culto de oração. Tivemos 2 encontros semana passada, no dia 8. Semana passada, inclusive, não estive aqui à noite, porque já estava combinado com o pastor Jair e o pastor Marcos. Estava com a agenda para pregar na Igreja Batista do Jardim Alba, os irmãos lá compartilhando a palavra. Hoje à noite vou estar aqui. Tem jovens viajando, não estou preocupado com a igreja lotar. Minha convocação é o seguinte, é para levar a sério. Momento que é para dobrar o joelho. Tem hora, nós vamos dar um avanço aqui na igreja, gente, não é para pagar conta de nada. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. É para que Deus salve vidas. É para que Deus use esse prédio aqui, para que pessoas cheguem aqui e tenham casamentos restaurados, crianças crescendo no amor, na graça e na salvação em Cristo Jesus, jovens encontrando seus parceiros de vida na igreja do Senhor Jesus e constituindo famílias íntegras e com o Evangelho vivido à mesa diária. É para isso, é para abençoar a tua casa, a tua família. É uma oportunidade para você servir, para você colocar a tua vida em amor ao outro, ao próximo, seus recursos. É por isso que eu louvo a Deus aqui pela generosidade dos irmãos, que é constante. E a gente vai continuar ofertando para a obra missionária. Vamos mexer aqui em algumas coisas, planejar diversas coisas, mas acima de tudo isso, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Isso não é brincadeira. É por isso que o pastor Jair comentou na hora dos avisos e agora é uma hora da mensagem. Essa semana, quem é membro aqui da igreja, eu quero desafiar todos os pequenos grupos, líderes de ministérios, a compartilhar com seus irmãos. Nós vamos dedicar um dia em jejum e oração. Não sei qual dia que você vai tirar, antes do próximo domingo. É uma convocação à igreja, ninguém tira selfie fazendo jejum. Não é brincadeira, né? Ah, estou mais amarelinho hoje, coloco o filtro lá. Né? Eu já vi cada aberração com essa brincadeira com o jejum. Jejum, muitas vezes a gente que nunca fez, não sabe o que é, ou a sua prática. Jejum, você não está amarrando a Deus, que Ele vai ter que fazer alguma coisa em teu favor. Nós estamos convocando um jejum de consagração. O jejum de consagração é o seguinte: se você vai tirar uma refeição da manhã, da tarde ou da noite, esse momento que você tira é o momento que você consagra a Deus. Aquele mínimo de tempo que você dedicaria almoçando, tomando café, é um momento que você vai estar no cantinho seu, com a palavra de Deus, e o coração contrito diante do Senhor. E a tua oração é: Senhor, santifica. Senhor, me faça mais parecido com Cristo. Senhor, que a minha vida não esteja atrás do conforto imediato, mas que esteja em obediência à tua missão. Abençoa a minha igreja local, onde o Senhor me coloca para servir com meus irmãos. E ajuda a gente a prosseguir como tua igreja, trazendo honra e glória a Jesus. Quem acrescenta a igreja ao Espírito de Deus? Quem acrescenta? A gente não está atrás do crescimento humano da igreja, mas nós estamos vendo que é hora de fazermos alguma coisa com tudo que Deus já tem feito aqui no nosso meio, irmãos. O Senhor é digno. É essa que é a questão. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Agora você precisa estar cheio do Espírito de Deus. Você precisa ser um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Você precisa ser um jovem, um adolescente, uma criança, que é possível, cheia do Espírito de Deus. E é por isso que eu te convido. Hoje à noite a gente vai invocar o nome do Senhor nesse local, como igreja do Senhor. Então venha às 6h30. Olá, tem um jogo do Flamengo. Ainda bem que a gente é paulista e então tem menos flamenguistas aqui. Não, já até jogou, né? Você está livre disso, até desse pecado você vai estar livre, brincadeira, né? Mas é o seguinte: hoje é o dia que a gente está aqui. É dia que está aqui, gente, por favor. Você está com dúvida? É coisa que eu não tenho que perguntar, eu não tenho que fazer uma assembleia na minha casa. Eu vou estar aqui porque eu vou estar aqui consagrando a minha vida, a minha casa, a minha igreja ao Senhor. Então é o seguinte: você está levando a brincadeira que a gente está falando, compartilhando. É hora de acordar. Nós estamos invocando o Espírito de Deus para trazer um avivamento na nossa igreja, a começar de mim. Amém. Começar na minha vida, começar na minha esposa, começar na minha casa. É momento de Senhor, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito Santo, porque o mundo está querendo nos devorar aí fora. Não leve na brincadeira as obras de Satanás na nossa geração. E isso só é derrubado
Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Há alguns tipos de vitórias que só vêm no nome de Jesus. E nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos levantar um clamor agora. Nós temos motivo.